Estamos aqui para mais uma aula de química, falando hoje sobre álcool. Mas para falar sobre álcool, nós temos que ver o que a gente já estudou, né? O que foi visto anteriormente? Hidrocarboneto. E o que é um hidrocarboneto? É um composto que só possui carbono e hidrogênio. Agora, a função álcool é aquela que possui o OH, que é chamado de grupo funcional, ligado a um carbono saturado. Ah, você se lembra o que é carbono saturado? Bom, carbono saturado é aquele que só tem ligações simples. Então, se o OH estiver ligado a um carbono que tenha ligação dupla, ele não é álcool. Só pode ser álcool se o OH estiver ligado a um carbono com ligações simples entre carbonos, certo? Bom, vamos às classificações. Daqui a pouco a gente apresenta o álcool. De acordo com o número de hidroxilas. Se tiver uma hidroxila, que é um OH, ele é monoálcool. 2 hidroxilas, diálcool. 3 hidroxilas, triálcool. Mais de 4, poliálcool. Vamos ver os exemplos? Olha lá a função OH, tá? Eu tenho lá um OH só, é chamado de monoálcool. Um OH. 2 OHs na cadeia de álcool. 3 OHs, triálcool e assim por diante. Mais uma classificação? De acordo com o tipo de carbono. Se o carbono for primário, lembra que é primário? Primário é aquele que só tem um carbono ligado a ele. Então, se o carbono for primário, o álcool é primário. Se o carbono onde o OH for secundário, ele é um álcool secundário. Se o carbono for terciário, ele é um álcool terciário. Vamos ver os exemplos? Olha só, aqui eu tenho o OH ligado a um carbono, certo? Este carbono só está ligado a um carbono. Então, ele é primário, consequentemente, um álcool primário. Eu tenho aqui o OH ligado a 2 carbonos, né? Então, este carbono, ele é secundário. Consequentemente, o álcool é secundário. Próximo, o OH está ligado a este carbono. Este carbono está ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Este carbono é terciário, portanto, o álcool é terciário, ok? Nomenclatura. Como era feito a nomenclatura dos hidrocarbonetos, aqui vai ser a mesma coisa, com exceção da finalização, né, do final do nome da substância. Antes era O, agora é O. Então, o prefixo vem com a quantidade de carbonos, né? Met, et, prop, but. Tipo de ligação, em, in. An para ligação simples, em para ligação dupla, in para ligação tripla. Igual até aí. E a terminação OU, que é de álcool. Então, apareceu o OH na cadeia, né? Só OH, ele é um álcool e ele termina com O no final, tá? No nome. Bom, eu sempre vou contar a partir da menor numeração para o grupo funcional. Nesse caso, eu não preciso nem numerar a cadeia, porque a minha cadeia só tem 2 carbonos. Lembrando, olha aqui, ó. Este carbono está ligado ao OH e este carbono. Então, eu tenho só 2 carbonos. Portanto, ele é et de 2 carbonos, an de ligação simples entre carbonos e ol de álcool, por eu ter o OH. Aqui eu não preciso numerar. Por que eu não preciso numerar? Porque só tem 2 carbonos e o OH sempre estará no carbono 1. Próximo. Em estruturas maiores, eu tenho que contar, levar em consideração a menor numeração para os OHs, para a função carbônica, a função do álcool. Bom, se você começar a contar da esquerda para a direita,
vai ficar a primeira numeração no 3 do OH. Se eu contar da direita para a esquerda, a primeira numeração fica no 1. Então, é essa numeração que eu vou usar. E quando tem dois OHs, eu tenho que usar o prefixo di, tri, tetra. Né? 2, di, 3, tri, 4, tetra. Bom, vamos à nomeação? Quantos carbonos eu tenho? Cuidado, aqui não é carbono, aqui é OH. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X, né? Com H. Só tem ligação simples, não tem ligação dupla. AN. Onde estão os OHs? Onde estão as hidroxilas? No carbono 1, 2, 3, 4. Então, 1,4 são duas hidroxilas, portanto, diol, ok? Duas hidroxilas, di. Ol, duas hidroxilas, OH, tá? Vamos lá, mais um. A minha hidroxila está mais para o lado direito do que para o esquerdo. Então, eu tenho que começar a contar da direita para a esquerda, ok? Bom, olha lá, vamos ver a cadeia principal aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, 6 carbonos. Aqui para baixo eu tenho um radical com um carbono. Então, é um radical metil, que está no carbono 4. Olha lá, 1, 2, 3, 4. No carbono 4, eu tenho um metil. Aí, cadeia principal tem 6 carbonos. 6 carbonos. X. Entre carbonos só tem ligação simples. AN. E a minha hidroxila está no segundo carbono. 2-ol. Vamos complicar um pouquinho. A gente vai ter ligação dupla. Começa a contar pelo lado que está a minha função, que é o OH. Vai começar daqui para lá, ok? E eu tenho um radical com um carbono, certo? Então, é o radical metil. 2 metil. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 2, 3, 4, 5, certo? Bom, no carbono 3, olha lá, 1, 2, 3 e 4. Entre 3 e 4 eu tenho uma ligação dupla. Então, dupla a gente representa com em. E sempre no menor número da ligação dupla, no 3. Então, eu tenho 3 em. E o meu OH está no carbono 1. Nesse caso, eu posso colocar um OL ou somente OL, porque é no carbono 1. Somente nesse caso. Se fosse no 2, eu tinha que colocar 2 OL, ok? Vamos lá, no meio da cadeia, né? E eu tenho radicais pendurados aí. A minha cadeia principal está de vermelho, né? E o que eu tenho sobrando para fora da cadeia principal são radicais. E esses radicais só têm um carbono cada, né? Então, aqui é o radical metil e aqui também é o radical metil. Bom, se eu numerar daqui para cá, o OH fica no 3. Se eu numerar daqui para cá, o OH também fica no 3. Então, tanto faz. Então, eu vou lá. No carbono 2, eu tenho metil. No carbono 4, eu tenho também um metil. Então, vai ficar 2,4 dimetil, porque são 2. Então, tem que colocar o di. Cadeia principal tem 5 carbonos. Pente. Só tem ligação simples. AN. E o meu OH do álcool está no carbono 3. Então, 3O. Ok? Mais uma cadeia. Minha cadeia principal é a que está de vermelho. Por que eu escolhi essa cadeia e não a reta, né? Porque aqui eu tenho um carbono e para baixo eu tenho 2. Então, a minha cadeia principal é a que tem mais carbonos e que tem a função e que tem a dupla, se for necessário, certo? Bom, ficou para fora o radical metil, que está no carbono 1.
2, 3, 4, 5. Professora, por que começou a contar daqui? Porque o OH está para esse lado. Eu não vou contar de baixo, eu vou contar do lado, tá? Do lado direito, certo? Então, no carbono 5, eu tenho metil para fora. 5 metil. Tenho 6, 7 carbonos. Hept de 7. Entre os carbonos, só tem ligação simples, só tem tracinho. An. E o OH está no segundo carbono. Então, 2 O, certo? No caso dos monoálcoois, há a possibilidade de utilizar a nomenclatura usual, só nos monoálcool, tá? Monoálcoois. Que é o grupo funcional nomeado com prefixo e a terminação ílico. Vamos ver? Lá, aqui eu tenho 2 OHs, et. Então, álcool etílico. 1, 2, 3, 4, but. Então, álcool butílico. 3 carbonos, prop. Como o OH está no carbono do meio, então eu acrescento iso. Então, álcool isopropílico. Ok? Se você gostou, deixa seu like. A gente vai continuar falando um pouquinho de álcool na próxima aula. E para definir enol e fenol, né? Se você gostou, inscreva-se, inscreva para receber mais aulas, ok? Até mais!